Então, pessoal, bom dia a todos, né? Para quem não me conhece aí, são poucos, mas sou o professor Marcos Nicoletti. Vou apresentar para vocês hoje um dos quesitos quando nós somos contemplados, né? Os professores são contemplados aí no edital que chama-se ProEvent, tá certo? É um edital, ele foi lançado ano passado, então todo ano a UDESC disponibiliza esse edital para incentivar professores a participação de eventos internacionais, tá certo? E daí no último ano eu fui contemplado com o evento em Mendonça, o Conflat, tá certo? Que eu vou apresentar e explicar para vocês um pouquinho como ele foi. Então, só para apresentar para vocês e explicar, né? Então, abre por áreas esse edital aberto para todos os professores da UDESC. Então, a gente se inscreve lá, já tem que indicar qual que vai ser o evento, o local, o trabalho, assim por diante. E aí a gente concorre. Por exemplo, dentro da minha área de conhecimento, né? A gente concorre aí na área de conhecimento 1. Então, os professores do CAV, junto com os professores do Cefid, os do Oeste também, todos nós estamos dentro da mesma área. E aí tem a pontuação, né, que é por meio do currículo Lattes, e algumas vagas. Então, no último ano tínhamos 5 vagas. Aqui do CAV, eu e o professor Henrique, que é da produção animal, fomos contemplados com esse edital. E esse edital, então, incentiva a passagem, a inscrição e diárias também, para que os professores possam, né, participar do evento, certo? Como eu falei para vocês, o evento, né, foi 2 concomitantes aí que aconteceram em Mendonça, né, o 8º Congresso Florestal Latino-Americano e o 5º Congresso Florestal Argentino, que aconteceu na cidade de Mendonça entre os dias 27 e 30 de março desse ano, tá certo? Então, continuando aí um pouquinho, né, vou falar, eu preparei essa apresentação, uma apresentação breve, certo? Mas mostrando algumas, principalmente várias fotos, bem sutil os trabalhos que a gente apresentou lá, para exemplificar como foi, né? Primeiro, assim, acho sobre a cidade, eu, né, tinha uma boa expectativa sobre lá, porém superou totalmente essas expectativas. Então, já digo desde então, Thalia que foi comigo também, acho que teve a mesma impressão. Eu particularmente fiquei com muita vontade de voltar e foi muito melhor do que eu imaginava ser, né? Por vários motivos. Uma cidade onde a gente vê totalmente ela bem planejada, preparada, né? É uma cidade que tem quase 2 milhões de habitantes, ela é a 4ª mais populosa da Argentina, e aonde que muitas vezes a gente, né, no meio que nós estamos inseridos, acaba achando várias dificuldades, mas lá, por exemplo, onde a precipitação anual é 300 milímetros, por exemplo, né, e a gente tem, em contrapartida, uma abundância de recursos, e mesmo assim, às vezes a gente acaba achando N dificuldades, mas, né, isso foi a maior impressão que eu tive de lá. Poxa, eles têm, né, uma cidade, uma localização em termos de precipitação não tão privilegiadas, mas eles elaboraram todo um sistema onde eu, pelo menos, né, não é minha grande área de atuação dentro da universidade a arborização, mas é algo que eu adoro e tento, né, trabalhar aqui também de forma indireta, mas o que mais me chamou a atenção foi isso lá na cidade, todo esse preparo, esse planejamento e esse cuidado com as ruas, com as árvores e com os parques lá e as praças, que são extremamente encantadoras, tá certo? Então, para localizar vocês, coloquei o mapinha, né? Mendonça nesse ponto vermelho aqui, bem próximo de Santiago. Então a gente tem as cordilheiras, né? E atravessando as cordilheiras já está em Santiago. Para quem foi de carro, né? Aproximadamente aí 2.200 quilômetros, algumas horas de viagem, quase 3 dias,
né? Lá em Mendonça tem aeroporto, né, internacional também, devido à cidade, né? É muito nítido a parte turística, né? Muito forte e vários segmentos, né? Principalmente tudo que envolve em relação ao enoturismo, certo? Então, aqui mais algumas fotos, né, que eu trouxe e que me chamaram a atenção sobre a cidade de Mendonça, que obviamente, assim como a gente vai no evento, a gente sempre aproveita para conhecer e passear também, né? Então aqui era um dos caminhos que praticamente diariamente a gente fazia, né? Essa foto eu acho bem marcante para mim, eu fazia questão de ir para o evento onde eu estava hospedado até o evento e fazer questão de ir a pé, porque eu achava o máximo ver toda a arborização, né? E aqui são as canaletas que tem para irrigação. Então, como que acontece, né? Precipitação muito baixa anualmente, então eles têm a irrigação toda controlada, né? E de tempos em tempos, então eles têm a programação, eles liberam os diques, né? Para irrigar as determinadas partes e que toda a cidade seja então irrigada e tenha esse recurso. Então é extremamente assim, ó, e não é só nas ruas principais, né? Caminhei bastante lá de acordo com onde eu estava hospedado, então mais óbvio que aqui é uma bem bonitinha, né? Tem algumas não tão bonitas, mas todas as ruas aí tem um sistema de drenagem para que faça essa irrigação. Outra questão que chamou bastante atenção são os parques. Tinha um parque maior dentro da cidade de São Martim, que era, ao meu ver, incrível, né? Uma área extremamente grande dentro da cidade, onde nós ainda pegamos a parte do verão, né? Tudo verdinho, mas assim as pessoas, principalmente nos finais de semana, o parque parecia que quase não tinha lugar na grama, e tanta gente que ia. As famílias iam acampar lá, levavam cadeira, mesinha, os piqueniques. Então era algo assim que eu acho que muitas vezes, com certeza, falta para nós esse estímulo, né? E como eu falei antes para vocês, a parte da arborização em muitas ruas era assim, certo? Então não é só uma ou duas. A árvore, no caso, é visto como um elemento muito importante dentro da cidade lá. Então isso foi algo bem impactante que eu achei super relevante aí. Então aqui está a turma brasileira, né, do nosso grupo que foi para lá, certo? Fui eu, o professor Navros, que também foi, né? A Mariane, a Letícia, a Carol e a Thalia foram para lá também. Temos aqui também a Larissa, não sei se vocês conhecem, a professora Luciana, lembra? Ela fez mestrado aqui conosco, foi minha orientada, hoje ela está fazendo doutorado na Alemanha e a gente acabou se encontrando lá. Então, nós aí fomos os representantes da UDESC que estávamos lá participando do evento, tá certo? Então, o evento foi num centro de eventos lá na Argentina, né? Bem grande, onde tinha várias situações. Uma das questões que me chamou bastante a atenção, pelo menos foi um dos primeiros eventos que eu fui, que tinha essa logística. E que até conversei com o Navroski, pensando no evento que vai ter aqui no simpósio pós-graduação no próximo ano, né, que provavelmente vocês vão participar intensamente, foi o sistema que foi realizado, tá certo? Então, o evento em si, dentro daqueles dias, ele era separado por palestras magnas, né, que eles chamavam, que eram essas palestras num grande auditório, onde uma palestra da manhã e uma palestra da tarde era concentrado do geral, né? Então todo o público era direcionado para aquele ambiente, para palestras mais gerais, com palestrantes mais, digamos assim, renomados diante
das questões aí que eles estavam tratando no evento. No resto do dia, né, as atividades eram centradas nas palestras temáticas. E aí todo mundo, né, a gente mandou os trabalhos e tal, então eles selecionavam por área e cada área ia apresentar aí os seus respectivos trabalhos, né? Então tinham, acho que eram umas quase 10 salas que tinham no evento, né, de acordo com vários temas que a gente era direcionado para fazer, né? Então os próprios congressistas eram quem apresentavam. Então eu achei isso uma estratégia bem interessante. Quem já organizou um evento sabe de toda a função que dá, então automaticamente a gente acaba ocupando o próprio participante comum, acaba sendo um custo bem mais viável, praticamente zero, né? E o participante também acaba se sentindo prestigiado, então achei ótima a logística. E nos intervalos, né, tinha um período também onde tinha as apresentações de banner. Então tinham esses 3 sistemas: as palestras gerais, as palestras nas salas temáticas e as apresentações de banner, tá? Um outro negócio que aconteceu também que eu achei bem interessante: no último dia de encerramento teve a confraternização geral, né? Então tinha uma banda local, onde todos os congressistas estavam lá. Eles distribuíam vinho também para o povo, né? Já que estávamos em Mendonça e tudo mais. E foi um grande momento aí de interação. Ali mesmo não parava em nenhuma rodinha, a gente só via ela migrando para todos os lados. Então acho que é esse um dos grandes propósitos dos eventos, né? Essa divulgação, esse contato com outros profissionais, que às vezes, né, a gente acha, mas essa confraternização é só festa, mas muitas vezes é nesse momento que tu conversa com o professor, que tu descobre, às vezes na viagem técnica que a gente fez, a gente conversou com outros professores, falaram assim, ó, tem disponibilidade, se quiser os alunos de vocês irem para lá, com certeza são bem-vindos. Então são oportunidades muito boas que a gente tem aí. E vou passar rapidamente os 2 trabalhos só que eu apresentei lá, né? Um foi em parceria com a UGA, né? E as outras 2 senhoritas que estão aqui também, Camila e Ângela, onde a UGA realizou um trabalho na disciplina, depois a gente adaptou e encaminhou, que foi sobre distribuições probabilísticas para a espécie de cupressos, né? Que faz parte aí do mestrado dela. Então, rapidamente foi sobre o cupressus, né? E a gente está fazendo trabalho com o cupressus porque é uma madeira, é uma espécie que tem potencial de uso, né? E pode ser melhor desenvolvida aqui na região. Então, o objetivo foi avaliar essas funções de densidade para representar a distribuição geométrica dentro de diferentes regimes de manejo. Nós tínhamos aí 3 situações, né, e aonde testou as funções de densidade probabilística. O que isso é? Nada mais é do que um modelo estatístico que faz a avaliação, né, da forma de distribuição geométrica das árvores daquelas situações, tá certo? Então a gente fez os testes lá e encontrou para nosso trabalho aí que a função de value 3 parâmetros foi aquela que teve melhor comportamento. Então esse foi um dos trabalhos que foram apresentados lá por mim. Os 2 trabalhos que eu apresentei foi de forma oral lá numa das salas temáticas também, tá? O segundo trabalho foi efeitos de forma do tronco sobre diferentes intensidades de podas de pinos no Planalto Catarinense, né? Foi um trabalho que eu desenvolvi com a orientação de um TCC da acadêmica Layara e da Francine. Então, que a gente fez e aí a gente apresentou lá também. Então, esse trabalho foi conduzido aqui na Fazenda Experimental da UDESC, né, em Lages mesmo, onde a gente trabalhou com 3 regimes de poda e a gente avaliou a forma do tronco em pinos, certo? A gente fez a cubagem com esse equipamento aqui,
que é o dendrômetro óptico, né? O Criterium RDC 1000, aonde a gente consegue fazer as medições do tronco nessas respectivas posições. Então é uma forma de obtenção dos diâmetros não destrutiva, então não precisa derrubar a árvore ou escalar. A gente consegue fazer a obtenção dele à distância, né? A obtenção dos diâmetros, tá certo? Então a gente fazendo isso, a gente conseguiu aí, e aí a gente avaliou a forma, o F, que é o fator de forma, a representação, a árvore ela vai diminuindo os diâmetros, né, ao longo do tronco, e quanto maior for esse valor, significa que mais cilíndrico é o tronco, certo? Então os volumes individuais e também um parâmetro de conicidade, a forma do tronco que a gente avaliou, tá certo? Daí a gente fez a estatística, tudo, propôs o tratamento de testemunho em relação aos demais e a gente analisou e avaliou que a forma de tratamento, aí aquela retirada de 30% da copa foi aquele que teve um melhor comportamento de forma geral, certo? Esses então foram os dois trabalhos que eu apresentei bem rapidamente aí para vocês, né? Tinham bem mais detalhes, mas em função aqui da palestra acabei sendo mais sucinto. Outro ponto que me chamou bastante atenção lá do nosso evento, num dos dias tinha a visita técnica, então tinham umas 5, se eu não me engano, visitas técnicas que nós poderíamos escolher. Então um dos dias do evento era livre para essas visitas. E outro ponto também que me chamou muita atenção, né, lá as florestas plantadas, pelo menos na região de Mendonça, são álamos, tá certo? Então eu mesmo nunca tinha vivenciado e visto um plantio de álamo comercial. E outro ponto extremamente que foi o que mais me trouxe como novidade, tudo irrigado, né? Desde o início, né? Então vejam que aqui tem o plantio inicial, tem as valetinhas no início, e é muito interessante que até o plantio tem a valeta maior e daí depois tem todos os diquezinhos que vão. E como que funciona essa irrigação, né? A água proveniente é vinda do derretimento da cordilheira, então eles dependem muito, todo o sistema de produção agrícola depende obrigatoriamente do escoamento do desgelo da cordilheira, então é algo natural. Então as nevascas são importantes e daí no passar dos anos eles vão aproveitando isso. E também um outro critério que, conversando com um dos professores de lá nessa visita, que eu perguntei bastante para ele sobre isso, né, é que, e é um dos grandes motivos, então a água é um recurso extremamente precioso lá na região e não vem à vontade, tu não tem essa água à vontade. Então você compra do governo as determinadas cotas, né, tantos volumes aí, tantos litros que você vai usufruir, tem que pagar por isso. E tem todo o trâmite, né, a burocracia, os espertinhos, digamos assim, e a questão de polícia, muitas vezes de caso grave, ele comentou comigo de um desviar a água do outro, né, roubar a água e assim por diante, em função de que se você paga aquela cota, você precisa dela, se não chegar, obviamente tua produção não vai acontecer, né? Então, aqui desde das árvores jovens, né, no começo eu pensei assim, eles vão irrigar só a árvore jovenzinha, daí eu falei, tá, e quando tá nessa situação também irriga? Ele falou, sim, quase não chove aqui. Então para mim foi algo assim, o que mais me chamou a atenção nesse cenário foi justamente isso, né? A irrigação desde o início ao fim, que é a que acontece, né? E aí aqui a parte da produção, né? A gente visitou tanto o plantio, né, e também uma serraria onde faziam, né, as lâminas da madeira para os diferentes usos. Então foi algo extremamente bacana e chamativo para mim. Nós visitamos também, na segunda etapa, nós fomos numa fazenda, a vegetação em si era essa, extremamente árida,
desculpa. E num dessa visita, na segunda parte, a gente visitou a fazenda do exército, né, onde eles produzem as mulas para todo o exército argentino, que também foi super legal. Então a gente almoçou, teve um churrasco típico argentino lá, né, que meus colegas brasileiros vegetarianos se lascaram, porque eles acabaram esquecendo que o grupo do vegetariano existia, comeram só uma maionesezinha lá, né, mas os carnívoros se deram bem, tá? Foi super legal, assim. A gente foi nesses caminhões, comboio, assim, então todos os participantes embarcaram atrás, deu quase uma meia hora do trajeto. No começo estava legal, depois não foi tão legal, porque daí extremamente seco, a gente chegou lá virado em poeira, voltou com mais poeira ainda, mas mesmo assim foi ótimo, né? Depois a gente, né, almoçar, visitar lá a sede, eles explicaram um pouquinho sobre toda a produção. Então, nessa fazenda que acontece toda a produção das mulas para todo o exército, eles usam isso, principalmente porque às vezes quando acontecem as grandes nevascas não tem como passar da cordilheira, né? Então eles usam esse transporte ainda, as mulas para a travessia, né? E eles acabam distribuindo todos esses animais por todo o país. Então é lá que é o centro, né? Tinha os garanhões, falavam sobre a parte de inseminação, tudo isso. Então era nessa fazenda ali pertinho, numa outra cidade perto de Mendonça, que acontecia, né? No final do dia, a gente passou numa pequena vinícola lá, que tem vinícolas desde essa era uma vinícola familiar, digamos assim, de fundo de quintal. Então tem desde essas vinícolas, né? Essa foi um passeio, digamos, mais informal que eles organizaram para prestigiar e deixar a visita mais legal. Então a gente saiu bem cedo e acabou voltando 9 da noite nesse dia. Então tinha vários vinhos dessa família para a gente provar, com uns quitutes lá, uma tábua de frios para a gente comer e conversar e interagir. Foi excelente, eu pelo menos gostei bastante. Foi algo assim, como eu falei, no fundo do quintal, a vinícola, eles explicaram lá a produção, mas extremamente assim caloroso, foi bem acolhedor, né? Essa fotinho eu coloquei aqui, né, em função, esse indivíduo é o Ciro, né, um engenheiro florestal lá do INTA. Quem nunca ouviu falar, o INTA é o Instituto Nacional de Tecnologia Agrícola da Argentina, que é como se fosse a Embrapa aqui no Brasil, né? O Ciro, eu conheci ele em 2008, quando eu fui como estudante para lá para fazer o estágio de férias, eu e a Pamela, né? Na época nós éramos colegas aí de graduação. Ele já trabalhava no INTA e ele é o meu contato que semestralmente praticamente eu converso e acabo enviando, né, os estudantes, nossos estudantes aqui da UDESC para lá para fazer os estágios ainda. Então, desde 2008 que esse vínculo acaba acontecendo e que a gurizada vai para lá fazer e tem essa oportunidade de vivenciar. Então, além do Ciro, né, conheci outros profissionais do INTA e também professores de outras instituições que a gente conseguiu aí contato, a divulgação, né, da UDESC para cá, tanto para eles virem para cá, tinha outros pós-graduandos. Até hoje eu converso com uma menina do Peru que ela pretende fazer mestrado e cogita em vir para a UDESC, né, ela está na dúvida, UDESC USP. Eu, óbvio, puxo o assado para nós e faço a propaganda daqui. Então é uma grande oportunidade que a gente tem sempre essa situação. E muitas vezes são nesses momentos que a interação acontece bem mais do que lá na palestra, no algo formal, com certeza. Tá? Esse gráfico aqui eu trouxe, também achei bem interessante, que foi no último dia do evento, numa daquelas palestras maiores de fechamento que eles apresentaram, né? Que uma das palestrantes apresentou, que é em relação à participação. Teve aproximadamente 1.100 participantes desse evento, tá? E aí eles fizeram várias estatísticas, né? Estatísticas de gênero,
de estado, que eram os participantes, e eu só trouxe esse gráfico que eram os participantes e os países aí desses participantes. Então a gente teve aí, obviamente, a grande maioria, 83%, foram participantes lá da Argentina, mas teve a participação aí, ó, desses outros 17% desses países aqui. Então tinha gente de vários outros países, e aqui a distribuição lá em relação aos estados mesmo da Argentina. Então foi algo super legal, assim, esse feedback que eles deram, né? Esse só foi um dos exemplos no último dia, na avaliação final que eles fizeram do evento. E para encerrar, né, eu acho que, como eu já deixei bem claro, o evento, pelo menos para mim, e acho para o pessoal que foi extremamente legal, né? O sistema, a organização dele, como eu mencionei antes, foi ótimo, para mim foi bem marcante, foi algo que eu falei para o Navroski para a gente instituir aqui no evento que vai acontecer no próximo ano. Mendonça ganhou meu coração, com certeza é um lugar que eu gostaria de voltar, e algo bem marcante que eles dizem também são as diferentes estações do ano, né? Nós fomos em março, final de março, aonde tudo tinha, né, a vegetação, que é algo que eu noto bastante quando viajo, né? A vegetação toda exuberante, verdinha, mas conversando com outras pessoas, quando vão em outras épocas, o Parque de São Martinho, né? A gente ia de dia, às vezes ia passear à noite lá também, que muda completamente com a época do ano, né? A maioria das espécies são caducifólias, ou seja, elas acabam perdendo as folhas. Então, se você vai, provavelmente nessa época, a gente estava indo no final do verão, né? A partir de agora já muda o cenário. O parque mesmo, que eu adorei, que todo dia no final do evento eu passava lá, que era caminho, fica totalmente diferente, eles comentaram, né, quem foi em outras épocas. E a grande oportunidade, nós no final de semana, no sábado, fomos visitar lá parte do trajeto que vai até o Aconcagua. Então, obviamente, essas oportunidades, dependendo se é professor ou aluno, acho que a gente deve sempre abraçar, porque com certeza fica algo bem legal, marcante, tanto para o profissional, para o pessoal, em vários aspectos. Então, foi isso. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Pode dar o play aí para mim.